Fique por dentro. Entrevista. E na entrevista de hoje nós conversaremos com a nutricionista a doutora Fernanda Dainese. Ela fala sobre sucos naturais e sua importância. Olá, doutora Fernanda, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, e vocês? Graças a Deus, melhor ainda com um gostoso suco natural, não é verdade? Ah, com certeza. Conte-me a respeito dos benefícios de nós tomarmos sucos naturais. Os maiores benefícios dos sucos naturais são a fácil assimilação. Isso quer dizer que algumas enzimas, vitaminas e outros minerais, eles ficam presos nas fibras não digeríveis quando as frutas e os legumes eles estão inteiros e demorando 1 hora ou mais para ser absorvidos. Mas, quando as frutas são trituradas nos sucos, os nutrientes vão para as células em 15 minutos. Além disso, o suco fornece água, que precisamos repor, tem ação de limpeza, devido à quantidade de fibras que ajudam a livrar o corpo das toxinas, e também os antioxidantes das frutas, e o açúcar natural, que não é refinado industrialmente. Eu só queria que a senhora retomasse um ponto que eu acho importante. A senhora disse que o suco natural, com aqueles pedacinhos de suco, ele demora 15 minutos para ser absorvido no organismo, é isso mesmo? Isso, o suco natural, quando ele é feito na hora, e você toma ele na hora, os nutrientes são digeridos e entram nas células em 15 minutos. Então, a boa dica é, fez um suco, tome ele na hora, que o efeito é quase que instantâneo. Isso. Que interessante. Agora, existem sucos melhores ou piores do que outros? De repente, suco que é mais doce que outro, ou suco que tem mais vitamina ou enzima do que outro? Como que funciona essa relação dos sucos e a saúde e a nutrição mesmo? Os nutrientes do suco, como eu já disse, eles logo quando eles são triturados, eles são fáceis de se deteriorados quando eles estão expostos ao ar. Então, eles devem ser consumidos, logo quando o suco é feito, e o máximo de nutrientes que os sucos têm várias combinações. Então, eles têm que sempre variar os sucos durante os dias. Inclusive, o blog Voo de Suco, ele coloca várias opções e explica direitinho quais são os benefícios. Então, não tem um suco certo para tomar durante o dia. A gente tem que sempre variando para variar também os nutrientes. Bom, então lembrando por quanto tempo que o suco mantém as propriedades das frutas? No momento, na hora. Então, o que acontece? A gente já faz e já toma. Quando for guardar, se for para guardar, a gente tem que colocar em um recipiente de vidro até quase o topo e fechar bem com a tampa bem apertada, porque aí ele vai evitar que os nutrientes se deteriorem. Então, é quase que como se ele estivesse guardado a vácuo. Isso, exatamente. Compreende. Agora, os sucos podem substituir as frutas? Podem sim, nas refeições principais ou nos lanches, mas assim, nós devemos substituir e não acrescentar. Por exemplo, no almoço, o certo seria tomar um suco e não comer uma fruta de sobremesa, por exemplo. Eu já ouvi dizer que para você fazer um suco, você acaba acrescentando muito mais caloria do que se você tivesse uma fruta. Isso é verdade? Como é que funciona isso? Por exemplo, no suco de laranja, realmente, quando você vai comer uma laranja, você come uma laranja com uma quantidade de caloria. No suco, vão sempre 2 laranjas. Então, você vai estar comendo um pouco de caloria a mais, realmente. Só que a gente não pode se preocupar só com as calorias. A gente tem que pensar nos nutrientes. Então, você vai estar tomando um pouco a mais de caloria, que você pode reduzir na sua refeição. Mas se você vai tomar um lanche, você toma só o suco. Reduz a quantidade da parte sólida que você for comer, por exemplo. Então, o suco, ele não tem a mesma quantidade de caloria, tem um pouco a mais, e alguns até não tem tanto a mais assim. Então, a gente tem que sempre se preocupar com os nutrientes. Você mencionou de um suco no momento do lanche. Eu ouvi dizer de um médico recentemente que uma pessoa que tem refluxo, como eu, ela tem que tomar cuidado e não beber nada durante as refeições. Eu gosto muito de suco, principalmente suco natural. A minha pergunta
O ideal é você tomar o suco como se ele fosse uma refeição única, por exemplo, como se fosse a refeição da tarde, ou uma refeição de meio de manhã, ou algo para antes de dormir, por exemplo? O suco ele pode ser tomado como um lanche da tarde, só ele, ou às vezes bater mais algumas frutas junto, fruta com legumes, fazer a mistura. Na hora do almoço, a gente sempre recomenda meia hora antes ou meia hora depois. No caso do suco, seria meia hora depois que terminou a refeição. Você mencionou a questão do adoçar ou acrescentar açúcar industrializado de usina. Como adoçar o suco de maneira saudável? Alguém que gosta de um suco doce, como que a gente pode adoçar o suco de maneira saudável, sem acrescentar muita caloria para aquele suco? Então, para ser realmente saudável, o correto não é adoçar, porque a fruta, ela já tem o próprio açúcar, né? Então, mas, por exemplo, os adoçantes, eles são indicados para diabéticos, então a gente tem que evitar eles, porque quem não é diabético acaba tendo uma outra necessidade que pode acabar prejudicando, tá? A gente pode adoçar com mel, com açúcar demerara ou açúcar mascavo, mas ele contém as mesmas calorias que o açúcar refinado. Então, não vai fazer muita diferença, sim, só em relação aos nutrientes do mel e do açúcar mascavo, que eles são menos refinados, né? Agora, existe um tipo de suco que deve ser essencial em nosso dia a dia? Sim, você diria, olha, esse tipo de suco você deve tomar todo dia e não deve faltar na sua refeição. Não. A gente sempre tem que estar variando os sucos, para assim a gente variar também os nutrientes. Por isso que o nosso blog Bowl de Suco, ele tem várias opções com vários benefícios. Então, tem que estar sempre... Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, ó, eu posso tomar hoje suco de laranja, amanhã qual seria o suco que é totalmente diferente em termos nutricionais do suco de laranja para eu ir variando? A gente pode colocar algum suco que tenha... Se você tomou de vitamina C hoje, você pode colocar um com outras frutas. Pode variar a cor do suco. Então, você tomou um suco verde, os nutrientes eles estão sempre distribuídos com as cores. Então, se você tomar um suco verde hoje, você pode tomar um suco roxo amanhã, pode tomar um suco laranja amanhã, no outro dia. Então, sempre está variando, porque com certeza, se você variar a cor, você vai estar variando os nutrientes. Por exemplo, eu tomei um suco de laranja hoje, amanhã eu tomo um suco que tenha mais hortelã, alguma coisa nesse sentido, Isso, com gengibre. espinafre, com couve, aí outro dia você toma com beterraba, então, e variando. Agora, aquele suco em polpa ou em pó, ele é aconselhável ou ele é... Eu já tinha ouvido falar que em pó é química pura, mas o em polpa, ele também é química ou ele é mais saudável? Então, o suco em pó, realmente, ele não é um suco, né? Ele é um refresco de fruta. Ou seja, ele tem menos de 8% da fruta. Agora, imagina que são os outros 92%, né? Então, como você disse, são os açúcares, corantes, aditivos químicos. Agora, a polpa, ela é um subproduto natural do suco. Ela contém as fibras e, junto com as fibras, ela tem os nutrientes. Portanto, ela é uma boa opção para ser usada. Bom, eu quero que você me dê agora uma boa combinação de suco para eu tomar no meu café da tarde hoje, doutora. Uma boa combinação é sempre, ou vamos supor, voltando ao suco de laranja, né, que ele contém a vitamina C, com uma verdura verde escura, por exemplo, ou com a beterraba, que contém ferro. E assim, o ferro, ele vai te ajudar na absorção da vitamina C. Existem milhares de combinações, como eu falei, inclusive para ajudar no tratamento de algumas doenças. No nosso blog Bowl de Suco tem diversas receitas para a gente olhar lá, vale a pena dar uma conferida. Bom, então ela já recomendou aqui a gente fazer um belíssimo suco de laranja com beterraba. Só fala para mim, quantas laranjas eu tenho que colocar em proporção com as beterrabas? A gente pode colocar uma beterraba pequena e com 2 laranjas. 2 laranjas, uma beterraba pequena, você tem um suco sensacional aí para o seu café da tarde de hoje. Dica da doutora Fernanda Dainês, do blog voudesuco.com.br. É esse o blog, doutora Fernanda? Isso. voudesuco.com.br. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação no Fique por Dentro aqui da Rádio Transmundial.
Obrigada a vocês. Doutora Fernanda Dainês, nutricionista, falou conosco a respeito de sucos naturais e sua importância. Até uma próxima oportunidade. Doutora Fernanda, não fique por dentro aqui da Transmundial.